Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais um episódio aqui do Eu Missionário, no podcast. E a ideia, como a gente sempre fala, é estar à mesa com pessoas muito queridas, muito especiais, não só para nós, mas para o reino de Deus, pessoas que têm impactado gerações, aí no caso de hoje, pessoas muito especiais. Muito obrigado por vocês estarem aqui, primeiramente. Como vocês podem ver, hoje estou em solo, não estou com a parte bonita do ministério, como eu sempre falo, e vocês sabem do que eu estou falando, né? Mas, muito obrigado por você estar acompanhando. E que hoje é um momento muito especial, né? Porque é uma família e um casal muito querido que tem uma experiência não só de vivência no campo transcultural, mas no campo transcultural mesmo no campo nacional, mesmo no seu país. Então tem essa vivência e isso é uma grande oportunidade de você descobrir que você pode aprender muito de choque cultural, de língua, de tantas coisas dessa cultura que você vai servir ainda no Brasil. Muita coisa já dá para fazer, mas eu vou deixar para eles se apresentarem porque eles são muito especiais, muito queridos. Eu não quero falhar em nenhum dos pontos. Por favor, querido Raul, Graça. Zhao Shanhao. Bom dia em chinês, não é, mandarim? Então, meu nome é Raul Nogueira e minha esposa Graça, que é uma graça. Sim, é verdade. Nós completaremos amanhã 51 anos de casado. Olha. Temos 3 filhos, uma filha, 2 garotos, 7 netos e uma bisnetinha. Nós trabalhamos para o Senhor já há 44 anos, especificamente em tempo integral. Nós começamos em outubro de 90, mas iniciamos um processo dentro das colônias chinesa, japonesa, coreana, aqui no Brasil em 86. E nós pertencíamos à Cruzada Estudantil Profissional para Cristo e foi sempre um tempo muito bom mesmo. Nós tivemos assim a oportunidade de ajudar até em atualização de alguns materiais, porque era tudo vindo dos Estados Unidos, com o pensamento deles. Então a gente mudava alguns versículos, algumas coisas. Precisava brasileirar, né? Colocar realmente dentro do nosso jeitão, do nosso contexto. Sim. E foi realmente um tempo muito precioso. Nós, da cruzada, quando nós saímos, o Senhor permitiu, né? A minha conversão foi uma conversão muito forte. Eu era do Opus Dei, era mais radical do catolicismo. E nós, 2 anos, nós estivemos ali e examinando, né? Examinando aquilo que eles passavam para nós, e eles entregaram uma Bíblia. E aí eu tinha que ler bastante esse conteúdo que eles davam, né? Do fundador. A doutrinação, né? E podia ler só uns 3, 4 minutos da Bíblia. De 3 eu fui para 5, 10, 15, e aí comecei a perceber a diferença entre aquilo que eu havia recebido de herança paterna, aquilo que eles nos ensinavam e aquilo que a Bíblia. E foram 3 anos examinando, até o dia que, em janeiro de 79, sozinho na sala do meu pai, minha esposa não estava em Volta Redonda, eu entendi através da palavra: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E foi interessantíssimo, porque eu estava vendo o ex-padre Aníbal, né? E ele escrevia contestando uma série de dogmas, e aí foi quando eu descobri: quando tu és Pedro, tu és Petros, tu és pedrinha, e sobre esta pedra, né? Pedra, rocha, edificaria a minha igreja. E aí eu descobri que Pedro não era pedra, que Jesus era a rocha. E eu me converti exatamente em cima desse versículo. E foi muito interessante, foi uma experiência bem, eu sei que eu tenho que ser sintético, foi uma experiência bem assim, fantástica mesmo, porque eu aceitei a Cristo, me invadiu assim uma paz que não dava para explicar. Eu sempre lembro como se alguém jogasse uma água fria em cima de você. Eu estava cheio assim, e eu falei com meu irmão Walter, que estava no quarto. Ele e um outro foi quem começou a me evangelizar. E eu falei: Walter, eu estou sentindo um negócio, uma paz, um negócio que eu não estou aguentando. E ele falou: essa é a paz do Senhor. E não passa. Eu falei: não passa. E se aconteceu alguma coisa muito ruim comigo?
Não passa, né? Se você estiver em pecado, você vai ter dificuldades, mas se você confessa, não passa. Eu falei, então eu quero. Você quer o quê? Eu quero que aconteça alguma coisa muito ruim. Se eu continuar com essa paz, eu vou servir o Senhor pelo resto da vida. Olha. Isso foi a primeira sábado. Oração. Primeira oração respondida. Isso foi no sábado. Domingo me apresentei na Igreja Batista Regular do Itaim. E na segunda-feira eu era o segundo homem de uma companhia de seguros. Acima de mim só estava o superintendente e depois acima o dono. O resto era responsabilidade minha. E quando eu chego na segunda-feira, comecinho de janeiro, né, o superintendente me chama e fala assim, Raul, a situação do Brasil está terrível. O Loris Turno, que é o dono, falou que eu tenho que sair para a rua para captar cliente. Você é um homem de administração, finanças, e eu preciso de alguém que fique no meu lugar aqui, enquanto eu estou fora, que conheça pelo menos de 15 a 20 anos de ressarcimento. Não é o teu caso. Então, está despedido. E entrou no meu lugar um presbiteriano. Sério, Deus é Deus. E foi tão tremendo, porque eu saí de lá, entrei na minha sala, por acaso abri a Bíblia, e Deus me deu a passagem, né? Que eu não tinha que me preocupar com coisa alguma, antes buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas, quais comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Não como a tua prega para aí, todas as coisas, está errado. E foi isso, e o Senhor foi me sustentando até, essa aqui tinha um pequeno probleminha, que eu não sabia o que era. Quando eu pregava a palavra para ela, ou ela dormia, ou ficava com raiva, querendo chutar. Eu queria chutar a Bíblia, né? Que horror. E eu não sabia. Depois um dia nós estávamos numa reunião, dentro da casa de crentes, conversa o quê? Bíblia. Sim. Então eu já estava dormindo, mais ou menos ela estava um caio assim à distância. Já estava dormindo. Aí eu conversei com uma moça, né, uma senhora lá, que trabalhava com um judeu. Falei, minha esposa, toda vez que eu vou ler a Bíblia, ela fica com raiva, quer chutar a Bíblia ou dorme. Ela falou, isso aí é sintomático, né? Eu falei, mas o que é? E eu trabalho com judeus, e eu estava evangelizando uma judia, e ela se manifestou. Tem uma passagem na Bíblia que o demônio não aguenta. Eu falei, que passagem? Ela falou, Filipenses 2, 5 em diante. Eu falei, então leia. Quando eu falei, leia, ela entrou, ela ficou... Não, eu disse, não leia. Ela gritou, não leia. Começou o pé, batendo. Eu achei que ela tinha ficado louca. Eu tinha uns 7 meses convertido, sei tanto. Para muitos cristãos, 7 anos, né? Ainda seria meio, né? O que está acontecendo? Aí eu entrei na cozinha, com meu pelo, olha, minha esposa está louca, que isso, né? Não, isso é outra coisa. 3 horas. O pessoal não tinha experiência ali. E quando eu falava para ela, né? Aceita Jesus, ele ria, né? Quando saía, devia ser aqueles lapsos de consciência, né? Eu falava, aceita Jesus. Não, ele é mais forte que eu, entrar pelas costas, né, Bri? Conta. É uma coisa interessante, porque eu nunca tinha vivido isso, porque eu era também uma pessoa religiosa, né? Então, quando a primeira vez que eu fui visitar uma senhora, que era vizinha e tal, e ela falou, você gostaria de estar perto de Deus? Eu falei, poxa, é a coisa que eu mais quero, né? Então senta aí, não cruza as mãos nem os pés, e fica com a mente, fecha os olhos, fica com a mente vazia. E ela começou a falar algumas palavras que eu não me lembro, né? Aí eu entrei em transe, mas eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? Então, ela, como ela era uma pessoa idosa, tinha 92 anos, a minha irmã chorando do outro lado, e ela não conseguia me trazer de volta, porque você não perde a consciência. Você tem consciência, mas você não tem controle. Então eu batia as mãos, assim, né? E eu sentia como se eu estivesse pairando no ar, né? E ela não conseguia me trazer de volta. Eu não conseguia abrir os olhos, eu não conseguia parar de bater as mãos. E por fim ela conseguiu. Aí eu me trouxe, minha irmã estava chorando e tal, e saí dali desesperada, porque nunca tinha visto. E voltei para onde eu estava, né? Com toda a força, eu comecei a servir tudo, e já servia. E aí eu comecei a ter assim desejo de morte. Desejo de morte, muito forte. Né? Então,
Tentei várias vezes, né? Suicídio, né? Mas amando de alguém, porque, Sim. né? E tentei, mas graças a Deus, né? Deus privou minha vida e hoje estou aqui para servir o Senhor. Então, e aí aconteceu que nesse dia, quando ela ficou assim mais tranquila, ela estava pálida, levantou, foi até a janela, sentou numa cadeira. E eu fui até ela e falei, olha, a palavra fala, né? Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Aí ela virou para mim e falou assim, onde está escrito isso? Eu falei assim, não sei, pessoal, ajuda aí. Aí me acharam, né? Aí pediram para ela ler, leu com muita dificuldade. Aí aquela senhora, a Ivan, falou, pede para ela ler Filipenses 2:5 em diante. Ela começou a ler com toda a dificuldade. E quando chegou, e todo o joelho se dobrará e confessará Jesus como Senhor, ela se ajoelhou e aceitou a Cristo. Assim foi a nossa trajetória. Nossa trajetória. Nossa, eu fico imaginando o... Isso eu 44 anos já. Eu fico imaginando também a questão de... quão diferente foram as duas experiências, Sim. né? Uma primeira experiência com pesar, com tristeza, como se você já tinha alguma vivência de espiritualidade, como o pessoal fala, né? Tava buscando possivelmente. Sim. E teve toda essa... E depois você vê a graça de Deus entrando, né? Transformando e libertando. Foi lindo. É maravilhoso isso, né? Maravilhoso. Mas assim, eu tive assim, porque assim, eu não lia a palavra, eu ficava simplesmente com a pregação de domingo, porque as crianças eram pequenas, eu tinha que fazer tudo, então eu acabei não crescendo na palavra, né? Então, um dia ele chegou em casa e eu falei, estou muito mal, né? Eu estou com uma opressão muito forte. Aí ele falou, vamos orar. E eu pensei assim, vai manifestar de novo. Imaginou que quando a gente orasse, ela ficasse de novo, né? Eu falei, só que ela já era convertida. Sim. Eu falei, não. Era opressão. Mas a experiência foi tão marcante também, né? Que Sim. Creio eu que eu tinha grudei ela. Ele me grudou e orou. Comecei a orar e ela percebeu que, em vez de piorar, melhorou, né? Sim. Começamos a fazer grupo dentro da minha casa, né, com os chineses. Discipulado. Aí foi eu cresci, o que eu não cresci, né, na igreja, só ouvindo as pregações, eu cresci em 2 anos. Né? Então, conheci esse Deus da palavra. Ela é né? conselheira, ela é realmente um modelo. Eu vibro com isso. E é bem que vocês estão testemunhando mesmo, né? A manifestação do amor de Deus transformando vidas e é como você falou mesmo, nessa questão da a sensação era aquela e depois muda, daí tem aquele receio do será que vai acontecer tudo de novo, mas quando se tem essa vida nova, essa transformação de mente, né, como o Paulo fala, muda muita coisa, né, no sentido da gente viver essa liberdade em Cristo, né, e isso não tem preço, né, na questão assim, disso é algo assim que o ser humano quando experimenta, de fato é algo transformador. É porque somos santuários do Espírito Santo. Sim, e onde Deus habita, o inimigo não pode. Exato, isso que eu ia dizer. As trevas continuam se dissipando, né? Com a luz, né? Exatamente. Jesus. E agora a gente tem poder, né, para poder repreender, né? E ele é obrigado a obedecer. Né? Vou fazer uma pergunta que você comentou da célula, né, do pequeno grupo. Sim. E os chineses, os asiáticos apareceram na vida de vocês? Como é que foi isso? Porque às vezes... minha vida é sempre cheia. Vamos dizer assim, eu tenho uma maneira de ser um pouco diferente talvez dos outros. Eu não fico planejando muitas coisas. Eu me coloco à disposição de Deus. E foi o que eu fazia. Antes de 86, nós somos um dos fundadores da Igreja Batista em Filadélfia, em São Paulo, e nós sempre tivemos em mente a ordem indo e fazendo discípulos, né? Então eu sempre fiz isso, sempre evangelizei e sempre discipulei, sendo que para mim discipulado não é estudo bíblico, né? Muitas vezes eu estou numa conferência e eu falo, quem aqui faz discípulo, né? Aí eu, no meio de 100, talvez levante 4, 5. Tá bom, como é que se faz? Eu toda sexta-feira eu vou na casa de fulano e estudo com ele 1 hora. Legal, e você? Basicamente se repete. Aí eu falo para ele, vocês vão perdoar, mas isso não é discipulado. Como, pastor? Não é discipulado. Isso é estudo bíblico, é bom, beleza, mas não é discipulado. Isso faz
parte do discipulado. O discipulado é o que Jesus fazia e o que Paulo fazia. Ele caminhava com seus discípulos. Ele não só dizia, e eu estava recentemente, eu falei isso numa reunião, ele não só falava o que fazer, mas ele mostrava como fazer e depois enviava para que seja feito. Então eu sempre fiz isso, a vida inteira. E um dia veio o Luiz Palau, aqui, um grande pregador da América Latina, e eu estava ali no ginásio do Ibirapuera, eu e ela, e ele pregou e aí fez um apelo missionário. E eu, Senhor, eu quero, eu aceito, né? Mas não falei nada para ela. E ela também aceitou e não falou nada para mim. Olha. No dia seguinte, nós estávamos na igreja, porque isso foi no sábado, estava no domingo, e eu tinha um irmão, que foi meu sócio, tudo, né? Um empresário, antes de largar tudo. E o Paulo falou, olha, surgiu lá em Fortaleza, né, Ceará, a possibilidade de ser enviado um casal para trabalhar em Maceió. Essa igreja de Fortaleza, ela vai ser a mãe, vai captar recursos e vai sustentar vocês. E olha, é o perfil de vocês. Essa daqui não queria nem que eu fosse pastor, quanto mais missionário. Né? Aí eu pensei, eu falei, Senhor, mas já? Né? Foi ontem, né? Deus só estava me testando. Sim. Aí eu falei, tudo bem, se a graça quiser, eu vou. Mas eu falei, ela não vai querer, tá? Resolve o meu problema, né? A graça chega, o Paulo fala, é assim, 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 e ela vira e fala, quando vamos? Eu quase caí, né? Eu falei, como quando vamos? Olha. Não, vamos embora. E eu nessa época ainda trabalhava na Vilares. Aí tirei férias, mandei as crianças lá para Volta Redonda. O meu filho mais novo, que hoje é gestor de tráfego, ele tinha tido uma convulsão com uma febre muito alta. Poxa. E nós trouxemos ele, ninguém sabia que nós estávamos em São Paulo, trouxemos ele, a Graça tinha pego uma garrafa de café, 5 horas de viagem, sei lá, Volta Redonda, ele devia estar no máximo morto, e quando ela foi abrir, caiu na perna dele e fez uma bolota na hora, né? Nossa. E nós estávamos a uma distância 100 metros. de mais ou menos uns 100 metros do nosso apartamento em São Paulo. Logo ali, em São Paulo, isso passa, né? Lá nós temos a pomada tá lá, tá em tal lugar. Eu lembro até hoje que eu peguei a chave, pus na porta, na hora que eu abri, tocou o telefone. Eu tenho a mania de atender, porque se a pessoa toca, ela precisa falar. falar. Séria, né? E eu nem tirei a chave da porta, eu lembro até hoje. Eu atendi, na hora que eu atendi, era uma chinesa. E ela falou, olha, aqui eu sou da Igreja de São Paulo, a primeira igreja chinesa do Brasil, e nós ficamos sabendo que você trabalha com jovens. Eu consegui reunir 72 jovens de diversas igrejas e líderes também, e porque os mais velhos só querem falar chinês, os novos querem falar português, então que choque interno, o pessoal está indo embora. Gerações, né? E aí eu falei, eu gostaria que você viesse fazer esse acampamento. Eu falei, tudo bem, eu nunca tinha visto chinês na minha vida, apesar de quando criança, eu te falo depois. Aí eu falei, tudo bem, eu estou indo para o Nordeste, eu volto, então uma semana antes do acampamento eu quero os líderes aqui, para a gente se conhecer e conversar. Fui para o Nordeste, esse é uma outra história muito interessante, muito mesmo, tá? Voltei, eles vieram, tinha lá perto de umas 15 pessoas que eram presidentes de mocidade, tudo, né? Nos conhecemos, preguei, houve conversões ali naquele dia. Olha. Aí nós fomos para o acampamento. E o pessoal que chegou lá, tudo morto, sabe? Pessoal apático, né? Então foi assim interessante, porque começou com um japonês que pulava, brincava, tal, depois foi embora, graças a Deus, porque não tinha nada a ver. E aí eu comecei a pregar, e eu prego rasgado, confronto mesmo. E aí foi uma choradeira, um quebrantamento, a pessoa se arrependeu no primeiro dia.
Aí, essa daqui foi colocada como conselheira no quarto. E o Marquinhos já era pequenininho, né? Aí ela sentou e chinês assim, se ele não te conhece, ele nem chega. Não dá bola, né? Principalmente os jovens, né? Nem olha. Aí a Graça falou, e aí, o que vocês querem falar? Não, porque quando eles foram em casa ter a reunião com o Raul, eu estava em Volta Redonda, porque a gente havia chegado lá do Nordeste. Aí eu fiquei com a minha mãe lá um tempo, né, com as crianças, e ele voltou, porque ele precisava trabalhar. E aí eu não conhecia chinês. Aí quando nós chegamos lá, a Diana falou, você vai ser conselheira de quarto. Eu falei, eu não conheço ninguém. Como? Nem chinês eu conhecia, imagina, né? E foi muito frustrante, porque quando eu entrei, eu cumprimentei, ninguém me respondeu. Ninguém vira a costa, vai mexer nas coisas. Acha alguma coisa para fazer, Pra né? fazer. Aí eu peguei, coloquei o Marquinhos no cantinho da minha cama e tal. Aí eu falei para Deus, o que eu falo, Senhor? Né? Agora, o que eu... Né? Ninguém olhou para mim, eu não conheço ninguém. Aí sentei, aí comecei a falar. Veio no coração dela. Dá o seu testemunho. Meu testemunho. Porque eles não têm essa experiência também. Eles Na hora nunca que ela viram começou a essas contar coisas, o que eu contei agora há pouco, dela ter se manifestado e tal, a chinesada foi sentando, olha, regalado. Eu terminei de dar o meu testemunho e falei, apaga as luzes, vamos dormir. Quem dormiu? Quem dormiu? Ninguém. Então, assim, no outro dia era como se você tivesse mexido no formigueiro. Sim. E as formigas todas... Todo mundo sabia, né? Todos. Testemunho, quero saber o seu testemunho. Seu testemunho, fala pra mim. Falei, depois, deixa no final do No último acampamento. dia, né? Olha. E o pessoal foi se convertendo, foi se consagrando, foi uma Foi bênção. lindo, que Deus fez. No segundo dia e tal. Maravilha. Bom, quando os pastores chegaram para pegar, o pessoal que tinha chegado cantava xoxo, né? Quando eles chegaram, o pessoal pegando fogo, louvando o Senhor e tal. Imagina, E o chinês choque falou para assim, eles, né? Choque. cadê a igreja que eu trouxe? Ele falou, cadê a pessoa que eu deixei aqui? Bom, Devo ter errado o caminho, né? aí eu voltei levando uma moça, que é Que é anaconda. aqui. E ela falou assim para mim, puxa, eu gostaria de saber mais, né? Não tem jeito, né? Eu falei, vai em casa. Toda quarta-feira nós temos uma reunião. Vai, né? A gente estuda, tá bom. E nessa quarta-feira tinha um japonês com a esposa e a mãe da esposa, que eram brasileiros, e que estavam mudando para São José dos Campos. Quando ela chega, já chinês normalmente não vai sozinho. Então veio com duas. Comitiva, né? Sempre. Aí eles foram embora, na outra quarta-feira veio com 4, 5, 10, 15, 20, 25. 25. Você imagina, eu morava no apartamento, ali na Vila Mariana, terceiro andar, pessoal subindo, né? E aí o pessoal já começou a chiar, os moradores, o pessoal cantando, eles sentavam em cima da mesa, debaixo de mesa, estava lotado de gente. Até que um dia o pessoal falou, olha, nós conseguimos um lugar dentro da igreja na sexta-feira. Tá bom, então se reuniu a primeira vez, foi umas 25 pessoas lá. E aí vieram na minha casa só os líderes, que eram uns 12 mais ou menos, que eram só presidente de uma cidade. Né? Fazer o discipulado. Fazer o discipulado. Aí, toda sexta-feira, aí 45. Aí começou a vir a gente de todo lado. Chegamos a ter 150 reuniões. Né? E era muito A interessante. gente de diversas igrejas chinesas. Né? Porque os chineses, eles não têm escola dominical. Eles falam que isso é para criança. Né? Foi tão interessante que eles começaram a usar os alunos, que Raul treinava, né, discipulado, para dar aula para eles. Foi a primeira vez que os mais Tanto jovens efeito começaram a ensinar Foi os lindo. mais velhos. Poxa, e para a cultura Isso deles, é isso, né? muito difícil. Isso, Bom, né? aí foi um passo disso, né? Eu fui escolhido, eles não vieram falar, olha, você gostaria, não. Modo chinês. Entrou o pessoal na minha sala, na minha casa, numa das reuniões, falou, você foi escolhido o pastor da nossa igreja. Parabéns, né? Já começou. Parabéns! É muito diferente Então a cultura, né? Eu fui o primeiro pastor brasileiro em igreja chinesa. Primeiro. Olha, Eles aceitavam isso em que ano? sempre... Em 86. Anos 80, Foi né? início, é. Então, eles aceitavam os pastores em pregar, né? Mas não ser Em pastor deles. fazer, Sim. pregar em acampamento, mas ser pastor de... Não.
E aí Um não fiquei, chinês, né? Aí Pastor. daí, nesse Foi período, eu inédito. continuei trabalhando dentro da Unicamp, da USP, melhor Da dizendo, USP. até o dia que a cruzada... Ah, não, até aí eu era ainda profissional. Tá. Até que um dia, eu já chegou um ponto que eu não aguentava mais trabalhar, estava me sentindo ocioso, né? E eu era vibrado, eu sou formado em administração de empresa, me especializei em finanças, na GV, mas aquilo que para mim era um sonho, era quanto mais difícil eu gostava de arrumar e tal, aquilo começou a se tornar algo que não tinha muito Pesaroso, sentido. né? Eu saí da Vilários e montei uma empresa com o Paulo, aquele que tinha me falado, né? Paulo. E a gente tinha uma ideia, né? 6 meses eu trabalhava no campo e ele ficava, e 6 meses ele ia e ficava na empresa. O plano A era isso, né? Só que isso não é real, né? Então a gente tinha que As ficar, demandas. não dá. E foi assim, a coisa foi crescendo, eu continuando a trabalhar com os chineses na USP e tudo. E eu estava num tear de um judeu. Nós fazíamos assim ventilação industrial, né? Entre outras coisas. Éramos em 4 sócios. E o cara me enrolando para pagar. Era um negócio caro, né? Nós fizemos uma estrutura, porque o tear pega fogo se não tiver uma coisa bem, né? Aí eu falei, eu fiquei assim, aí veio aquilo, né? O que você está fazendo aqui? Larga tudo. Eu fiquei meio assim, fui para casa, entrei em contato com o diretor da Cruzada, Bartimeu, que a gente só frequentava os grupos com ele, mas ele falou, tira uns 3 dias de oração e viu que Deus quer confirmar. Eu fiquei 3 dias orando, sem sair de casa. Deus me confirmou. Aí eu larguei tudo, cheguei para o Paulão e para os outros, olha, eu não quero nada, passo a empresa para você, eu vou servir o Senhor no tempo integral. E isso foi em outubro de 90. Nossa, esse testemunho do processo, né, que Deus vai direcionando é muito impactante, né? A gente perceber que muitas vezes trabalhos e funções que a gente tinha tanto prazer, que a gente ama, que a gente faz bem e sabe fazer. Eu passei isso na astronomia. Eu trabalhava com astronomia, amava de paixão, até chegar um momento que Deus falou, não é mais seu lugar aí. E a minha sensação é como se eu não estivesse no lugar onde Deus queria que eu estivesse, qualquer outro lugar, eu estaria estragado para aqueles outros lugares. Mesmo seja, mas você sempre quis, mas perde-se o sabor, né? É algo que você não tem como explicar. Vai perder um sabor e eu me sentia ocioso, né? Agora essa daqui, ela não queria nem que eu fosse pastor, quanto mais missionário, né? Infelizmente, porque quando você depende do seu dinheiro, né? Sim. Então, Deus entra assim na sua vida assim, de uma maneira muito superficial, vamos dizer assim, né? Então, assim, meu Deus era desse tamanho, então eu tinha medo dele sair do trabalho, né? Da gente tínhamos 3 adolescentes. Largar tudo e meus filhos não faziam uma faculdade, né? Então, meu medo era esse, né? Dos meus filhos, porque eu e ele, tudo bem. Então a gente tem a responsabilidade dos filhos, mas assim, se eu soubesse que esse Deus é tão grandioso, como eu sei hoje, né? Que eu já vi muitas vezes o mar se abrir na minha frente, né? Eu teria largado tudo muito antes. Eu perdi 10 anos da minha vida, né? Tentando disfarçar, né? Porque o chamado é muito forte. Ele ganhava muito bem, a gente tinha uma loja, mas a gente não tinha aquela paz, né? De estar ali, né? Sim. A gente não vive, né? Então, hoje eu sei que Deus é todo poderoso. E ela me deu a notícia, numa das reuniões dos chineses lá, que a gente tinha, no dia do meu aniversário. Dia 17 de setembro. 17 de setembro, que eu faço 77 anos, né? E ela falou, Deus confirmou. Ela já tinha tomado uma decisão lá atrás com o Luiz Palau também, mas ela nunca tinha me falado. E foi a melhor coisa, a melhor decisão da minha vida. Eu não voltaria atrás nunca mais. Esse testemunho é muito lindo também na questão de que o mesmo Deus que chamou outro, né? Se é um casal, se é família. Eu creio nisso, irmão. Eu não entendo chamado parcial. Sim. A mulher
mulher não é chamada... Eu não entendo assim. Eu entendo que o senhor chama a família. Sempre que chega uma família missionária, que vem em conversa, a minha perguntas sempre são as mesmas. Qual a igreja que vocês frequentam? Qual a igreja que vocês são membros? Que vocês são... Sim. Quem te pastoreia? E como que está a família? Como estão as crianças, como está a esposa, como está o esposo. O chamado é isso. Tá, mas como vocês lidam com isso? Como é? Porque se é um trabalho, não, vou só mobilizar e vou aqui na minha região, mas minha esposa vai junto. São contextos bem amplos, né? Mas, num resumo, o mesmo Deus que chamou outro. Sim. Eu acredito muito nisso, porque o Raul, ele é hiperativo, né? Ele quer trabalhar. Eu entendo. E eu sempre falava para ele, não adianta a gente ganhar o mundo e perder a minha família, né? Porque Deus vai pedir conta, né? Sim. Então, a gente, assim, contornava tudo, porque assim, onde quando a gente ia viajar, levava as crianças. Isso é um ensinamento maravilhoso, né? Sempre. Inclusive, quando nós fomos morar na China, nós só fomos quando os três, né, estavam casados. Teve esse preparo de Deus e esse preparo de vocês também. Né? Agora, essa situação foi muito interessante porque nós que trabalhávamos tempo integral na Cruzada, né, dentro da USP, até a hora que o pessoal da Cruzada veio para cá, para a Unicamp. E aí nós viemos também. Depois de um certo tempo, eles foram para o Rio de Janeiro. E nós voltamos para São Paulo, porque Deus falou que era para voltar para São Paulo. E nós voltamos para a USP, que era um lugar, tipo assim, considerado que não alcançado. E tem toda uma história por trás disso, que eu não vou falar agora, mas eu falei para ela, se o senhor realmente quer, eu vou para São Paulo, a gente vai numa quarta-feira. Se eu tiver realmente discípulos chineses, japoneses e mesmo brasileiros, eu vou entender que ele quer que a gente volte mesmo, né? Tá bom. E aí começamos a fazer assim. E o senhor foi nos dando pessoas, discípulos chineses, japoneses, etc. E quando chegou no final do ano, o pessoalzinho todo carequinha lá, né? E eu já distribuindo o folheto para pegar o pessoal, né? Começar a trabalhar. E aí um chinês me viu, se aproximou e falou, o que você está fazendo? Eu expliquei, olha, nós estamos aqui, né, a gente faz restauração de vidas, né? Pessoas com problemas, eu meio assim, né? Foi dando aquela volta evangelística, né? E nós somos cristãos, né? A gente trabalha aconselhamento, tudo. Ele falou, você não quer me discipular? Assim, você não quer me discipular? Eu me converti nos Estados Unidos, mas nunca fui discipulado. Eu falei, claro, onde você estuda? Ele falou, não, eu sou professor aqui. Sou professor da elétrica, né? Bom, conclusão, nós começamos a discipulá-lo dentro da sala, os outros professores torciam o nariz, né? Aí fomos para um lugar mais isolado e ele começou a trazer os alunos dele. E começou a haver conversão em massa. E foi, mas gente de todo jeito. Eu cheguei a ter dentro da USP perto de 130, 140 pessoas se reunindo semanalmente. Olha. Né? E pessoas se converteram, acampamentos, 100 e tantas pessoas. Né? E isso eu ainda estava, não tinha imaginado que eu ia fazer o que eu ia fazer. Sim. Aí nós viemos para cá, como eu falei, Graça, nós vamos vender a nossa casa aqui e vamos lá. Não conseguimos vender a casa aqui, agora eu sei por quê, porque eu ia voltar, e fomos para lá. Começamos a trabalhar na USP, aí foi quando Deus me colocou em parceria com a WH, que é uma missão internacional inglesa, isso nos anos 2000 mais ou menos. Olha. Nessa época já, eu me desliguei da Cruzada, né? O Bartimeu faleceu, o Edson, o pastor Edson lá de Santo André também faleceu. Então, Edson Queiroz, né? Edson Queiroz, né? Então, nós ficamos em São Paulo e o Senhor me colocou no coração, quando eu estava ainda na Cruzada,
nós tínhamos feito um projeto que é o L Viva Luz e Vidas Orientais, que é a missão que o Senhor nos deu, onde eu e ela somos responsáveis. E eu fiz assim, imagina uma estrada, né? Ok. Então, fiz um plano a curto, médio e longo prazo. Então, a curto prazo, eu tinha estabelecido que no ano 2000 eu teria uma base missionária. Então, em 2001 eu comecei a base missionária na Liberdade. Olha. Não havia melhor lugar para vocês, né? Eu estava pensando, onde vai? Na Liberdade, tem que estar lá. E depois, eu tinha estabelecido em 2010 estar indo para outros países. E em 2007 eu já estava fora, já estava em vários países, já como foi, né? Então, de 2010 para frente seria alcançar e colocar bases em outros lugares, né? Por que 2034 era o último? Porque na cruzada, numa das vezes que a gente estava montando esse ministério, o pessoal, o líder lá falou, olha, vocês vão pegar a idade dos seus parentes. Tá. Faz uma média. Tá. E ver quantos anos, mais ou menos, se Deus permitir, vocês... Então, os meus pais e avós e tios, né? Minhas duas avós morreram com 100 anos, meu pai com 90, minha mãe com 80 e tanto, eu tenho um tio com 104. 104. Né? Enfim, eu fiz a somatória, então em 2034 eu vou estar com 86, qualquer coisa assim. Então eu estabeleci isso como a minha meta, né? Onde eu estaria estabelecendo, indo para outros países, montando bases, né? E foi isso. E fomos, né? Nós fomos para, o Senhor nos levou para mais de 17 países, alguns várias vezes, fomos para Marrocos, fomos para morir na China, né? Foi vários. Muitos desses países que têm algum tipo de perseguição, né? O cristianismo também. Eu treinei várias pessoas que hoje estão no mundo inteiro, né? Não só na América Latina, mas tem gente no Nepal, tem gente na Indonésia, gente na China, tem vários lugares, né? É porque normalmente a gente leva as pessoas no campo, porque assim, as pessoas não têm experiência, né, na igreja. Então eles vão domingo, né, assiste o culto, vai embora, né? E no campo não, a gente faz o discipulado, a gente faz o Eu monto uma base no campo. Então a gente coloca o pessoal na rua para pregar e depois discipular. Então, quando eles voltam, que nem os discípulos de Jesus, sim, né? Voltam maravilhados, né? Meu Deus, né? Então, assim, eu sempre falo para eles, chega tranquilos, porque aqueles que ficaram, desculpa, eles não tiveram essa experiência que vocês tiveram. Então, não deixa a soberba também entrar no seu coração. Não pensa que eles vão estar entusiasmados com vocês, porque eles estão com a mesma visão que você tinha antes de sair. Sim. Né? Mas, voltando, nós ficamos, quando chegou 2004, nós fomos para a China com o grupo, né, com o Davi Botelho. Sim. E ele era da BH, né? Aí nós fomos em 33 pessoas, mais ou menos. Nós tivemos experiências fantásticas lá. Atravessamos a fronteira da Coreia do Norte, da Rússia, né? Fui entregar comida a refugiado. Foi coreano. Lindo, foi lindo. Você não tem ideia. Bom, eu não posso contar detalhes aqui porque vê naquele local. Eu não posso contar detalhes porque ainda existe todo um processo. Protocolo de segurança também. E a gente nós voltamos, continuamos a treinar o pessoal na base da Liberdade até que chegou a época das Olimpíadas na China. 2008. Aí nós levantamos, né? Uma equipe, né, Davi Botelho, e tinha mais Marcelo, tinha mais, bom, tinha vários, e nós levamos perto de 100 brasileiros. Fomos para lá, lotamos um hotel praticamente, né? Você imagina a bagunça que teve no avião. Se um andar no meio da China com brasileiro, eu vivi isso algumas vezes, e já era uma bagunça, eu imagino um hotel. Não, você imagina. Eu tô com pena do pessoal do hotel chinês. Você sabe do que eu tô falando. Você imagina no avião. O pessoal levantava e ia lá fazer almoços, né?
As aeromoças todas serinhas, todas, né? E eles lá conversando, contando, Chinesa padrão, né? Só que quando passou, né, muitas horas de viagem, elas já estavam tirando fotos, já estavam... Chinês é muito assim, né? Inicialmente, quando não tem o contato, como você tinha comentado, vira, né? É mais frio, né? Pegou amizade, é pior que a gente, né? Nossa. Bom, aí quando nós chegamos lá, repartimos o grupo de 15 em 15. Normalmente a polícia estava dentro de Beijing, né? E nós fomos para o interior da China. E voltamos de novo para o lado da Coreia do Norte. Poxa. Né? Foi uma bênção, fora, coisa assim maravilhosa. Sim. Aí quando terminou a Olimpíada, o pessoal veio. Aí nós ficamos na China. Eu, Graça, mais 2 missionárias. Bom, foi uma bênção esse tempo meu lá. Uma bênção. Cheguei a batizar pessoas, né, lá, dentro de banheira, né? Uhum. Falava Maá é cavalo. Lá tinha um deles lá que o nome dele era Maá. Esse cara se converteu, né? Tem toda uma história, muito legal. Não tem tempo, mas nós levamos ele para ser batizado dentro de uma banheira. Então nós começamos, essa aqui criou um sistema com o pessoal nosso, porque nosso pessoal estudava demais, é muito mesmo. 10 horas por dia. Então ela falou, para as meninas, vamos reunir na sexta-feira para cantar, estressar um pouco, estressar, né? Estudar um pouco e cada um faz um bolo, faz não sei o que e tal. Leva e a gente come, né? E ela começou então a se reunir no 12º, eu no nosso andar, que era no 4º andar, com homens, né? Bom, aí uma delas, eu não lembro quem foi, se foi uma amiga da Cecília, ela trouxe uma chinesa. Tá bom. Aí na outra semana veio mais 3 chinesas. Chegou a 25. Não lotava, né? No dia de descanso, né? No dia que não, é que não podia. Não podia. Não pode. Sim, por causa da quantidade. Sim, nós embaixo. Um belo dia, a gente fazia reunião de oração de manhã, né? Aí vinha pessoas de outras bases, de outros grupos, né? Aí eu estou lá em casa, 6 horas da manhã, e uma hondureia me liga, e lá ninguém se conhece de pastor nem nada, né? Sim. Raul, aqui está lotado, aqui no teu pé está lotado de polícia. Né? Eu falei, deve ter acontecido alguma coisa, mas espera um pouco, é a hora que melhor você sobe, né? Eu estou falando com ela e bate na porta. Quando eu abri, era polícia. Era comigo o negócio. Por quê? Bom, depois eu explico por quê. Bom, aí ela estava ali, ela, mais uns 6 ou 7, mais os seguranças do prédio, mais os curiosos, né? Tá lotado, Chinês é curioso. Aí eu falava, lá, vem, senta, né? Senta. Aí ela, não. E eu insistia aí, sorrindo, né? Aí ele entrou só ele mais um. Aí ela perguntou, o que você está fazendo aqui na China? Eu falei, estou estudando, né? Cabelo branco. Não, o cara no máximo é 21, 22 anos, né? Aí o pessoal tirava foto comigo, queria, né? Aí eu expliquei para ela, não, no Brasil eu trabalho com chinês, na USP, né? Eu recebo, não preciso, né, ajudá-los a se colocar no Brasil e tal. Enfim, dei toda a explicação. Ela falou, que deu o estrangeiro que está aqui? Sabia que tinha um irmão nosso que estava dormindo, ficou às 6 horas da manhã, estava dormindo, chama. Ele tinha 6 anos. Acho que ele tinha 10 anos de China. Falava fluente. E ela, o que você está fazendo aqui? Aquela velha história, né? As perguntas sempre são as mesmas, né? Eu vou voltar para o Brasil. Repetindo. Eu vou voltar para o Brasil. Você já foi na delegacia? Porque tinha assim. Você saía de uma província, tinha que ir. Chegou na província nova, tem que se apresentar. E ele, não, já fiz isso, eu estou aqui há muitos anos e tal. E você vai embora, nós vamos acompanhar, hein, então, tá bom. Aí, pelo fato de eu ter recebido ela bem, sorrindo, né? Ela não entrou no meu escritório. Eu e ele ficamos conversando até umas 2 da manhã e deixei tudo, normalmente eu guardava tudo, deixei tudo em cima da mesa, tudo tudo. É sempre assim, né? Você faz sempre o protocolo direitinho toda vez. Mas uma vez que você fala, não, né? Passou, é tarde já, daí, assim, né? E Deus guarda, né?
se eu tivesse ficado com medo, alguma coisa, né? Com certeza eles tinham invadido lá e visto, né? Não, Sim. ela deu logo, obrigado e tal, foi embora e já foram direto no 12º andar. Onde a gente se reunia. No nosso andar tinha uns... Como é que é? Que é o casal lá que era... Não, Hondureira. Bom, equatoriano. Equatoriano. E eles não foram lá. Eles foram direto na gente. E foram direto no 12º. Bateu na porta, aparece a Dandan, que era uma chinesa, filha de um dos líderes comunistas, que era de uma província, que ela estava sendo preparada para ser a futura líder lá, né? No lugar do pai. Eu tinha levado ela a Cristo. A hora que abriu, o que você está fazendo aqui na casa do estrangeiro? Ela falou, não, é que nosso dormitório fechou, tal, férias, mas eu já estou indo para minha província, tal, esse meu pessoal abriu para vir para mim e tal. Tá, mas nós vamos te acompanhar. Aí chamou as duas meninas, a Ceci e a Suzy. A Ceci já estava, acho, 4 anos, 5. Falava fluente também. Fizeram perguntas, tal, se explicaram e tal, e foram embora. O que era? Eles fazem assim. Imagina um corredor cheio de porta, cada porta é um apartamento. Que nem hotel, tá? Sim. Eles colocam o chinês mais próximo da tua porta para te vigiar. Nós não sabíamos isso, ficamos sabendo depois. E os caras devem ter falado, olha, toda sexta-feira o pessoal se reúne aqui e falaram a mesma coisa lá em cima, o que ficava perto da porta daqui, reunia com sei lá quantas mulheres, né? Mas, pelo fato de nós termos recebido ela bem e tal, essa daqui, ela tinha que renovar os seus vistos de 6 em 6 meses. E nós pensávamos que aquela mulher que tinha ido era a delegacia local. Uhum. Quando ela foi na Polícia Federal, quem é que recebeu? Ela. Aquela. Mas recebeu com um sorriso enorme, porque nós a recebemos e o chinês quer ser amigo de estrangeiros. Ela nos tratou maravilhosamente bem. Na outras vezes que a Graça foi, ela nem olhava na cara. Sim. E dessa vez ela até eliminou fila, tirou tudo, foi uma benção. Olha, gente, eu peço perdão até por causa do tempo, né? Mas a gente vai marcar outros, porque tem muitas histórias e muita vida em missões, né? Pra gente falar em 1 hora, em pouco tempo. Mais uma vez, muito obrigado, de coração, por vocês estarem aqui. Eu queria fazer uma pergunta, uma resposta rápida, só pra gente finalizar, mas o que vocês aprenderam, assim, como cristãos, com o povo chinês? O que o povo chinês ensinou a vocês e que foi marcante, né? Pensar um pouco isso, mas antes de finalizar, se você está assistindo esse vídeo e está vendo todo esse contexto de jornada missionária, de vida com Cristo, né, isso é um convite que é feito a você também, né? A fé cristã, ela é uma fé que nos chama a, aonde você estiver, você atuar como um pequeno Cristo, né? Um homem e mulher temente a Deus que vai fazer a diferença, e faça a diferença onde você estiver. Isso é muito importante. Mas Deus chama alguns também para um chamado mais específico, né? Tanto como pastoreio, como missões. Então, não perca tempo. O seu tempo é muito valioso nas mãos de Deus. Não perca seu tempo. Se Deus tem te incomodado, que é isso que Ele faz com a gente, né? Com esse chamado tão específico, tão maravilhoso, que essa vida com Cristo, se entregue. Se entregue a Ele, busque a Ele, clame a Ele. Mas pausando aqui, o que a gente tem de aprendizado? Uma das coisas que eu encontrei no chinês foi compromisso. Aqueles que são cristãos, eles têm um compromisso bem diferente do brasileiro. Não é tipo assim, surgiu alguma coisa, eles desviam. Não. Se ele tem um compromisso com você, pode chover canivete, pode fazer o que ele vem. Sim. E também pessoas muito amorosas. Muito amorosas. Quando ele é teu amigo, ele é teu amigo mesmo. Então são as duas coisas que eu encontrei na China. Pessoas que choraram quando nós viemos, né? Então, isso pelo menos, não sei se a Graça tem alguma coisa diferente. Então, assim, a gente tinha a barreira da língua, mas assim, o que Deus fez, porque quando Deus te chama, Ele vai à frente, né? Então Ele vai preparando o campus. Então, assim, o que a gente pôde perceber, apesar da gente ter deixado a família, nós encontramos muitos filhos e filhas na China.
Que nos chamava de pai. É que nem o Raul fala, né? Eles são amorosos, nos chamava de pai e de mãe, né? Porque eles Então, não têm assim, relacionamento com o pai e mãe. Então, assim, foi uma porta de entrada, né? Para a gente poder levar o Evangelho. E foi lindo, e muitos deles vieram para o Brasil. Foi lindo. Gente, Então, muito é isso obrigado. aí. Que Deus abençoe vocês. Amém. Vocês também. E quando necessitar de novo, Com certeza terão mais episódios. Com certeza. Gente, muito obrigado. De verdade. Que Deus abençoe. A gente não quer acabar, mas a gente Nós tem que acabar. agradecemos, né? Foi um Pessoal, privilégio. que Deus abençoe. Até o próximo episódio. E vai ter mais episódio com certeza. Que Deus abençoe. Falou. Amém.